comecei a pensar que seria legal eu montar uma empresa, mas assim, ainda não tinha perspectiva de propósito nesse sentido, né? Aí, a partir do momento que eu montei a minha empresa, que é a Athena Security, inclusive, né, é a empresa que patrocina esse canal, e aí eu montei a empresa, começou a ter um mundo novo de desafios que começou a me motivar. Então, por mais que eu não tivesse propósito, eu sabia mais ou menos que caminho seguir para conseguir, que o meu objetivo era que a empresa desse certo, né? Pelo menos que a gente conseguisse pagar as contas. E assim, é muito mais fácil a gente ter a perspectiva de motivação quando a gente passa a dificuldade. Porque, sinceramente, o cara que tá numa classe C, D, o cara que tá com dificuldade para comprar comida para almoçar, para sustentar os filhos, para pagar o aluguel, ele não precisa, ele não fica muito nessa reflexão filosófica de propósito, de motivação, de se está deprimido ou não tá. O cara tem que pagar as contas, tem que sobreviver, aí vem no instinto natural de sobrevivência do ser humano, né? E aí, isso é horrível, né? Pô, é ruim as pessoas, né, passarem dificuldades, mas nesse sentido de o cara de motivação, as coisas funcionam meio que uma forma meio que automática. Eu tenho certeza, né, que vocês já devem ter conhecido pessoas nesse sentido, ou muitos daqui já passam ou já passaram por isso. Então, assim, você não encana, você fala, meu, é um dia de cada vez porque eu tenho que sobreviver. Depois que você atinge determinado patamar, não me vitimizando, obviamente, mas é isso, alcançou, você não sabe como é o mundo depois daquilo, essa questão do propósito começa a se tornar essencial, e se você não tiver, faz uma falta, você fica meio que com aquele vazio dentro de si, que começa, né, a gerar todos esses problemas de ansiedade, depressão, etc, que muitas pessoas passam. Então, assim, eu comecei a descobrir meu propósito com um objetivo no seguinte, aí assim, o Adailton tava até falando que seria legal a gente descobrir o propósito quanto criança. E eu não descobri. E assim, meus pais não tinham nem noção disso, né? O pessoal, antigamente, hoje em dia, né, se debate mais esses temas abertamente, mas eu tenho 32 anos, os meus pais, pô, meu pai é falecido, faleceu quando eu era bem novo. Minha mãe tá viva até hoje, foi uma guerreira, depois que meu pai faleceu, né, foi pai e mãe aí durante muitos anos, e conseguiu dar todas as condições para eu e a minha irmã conseguir ter uma vida saudável e conseguir, né, ter os mínimos recursos necessários aí pra gente conseguir evoluir. E eu comecei a ver essa questão de propósito, que assim, como minha mãe se sacrificou pelos filhos, de ter que trabalhar com um salário ali em torno de, na época, era R$800, que obviamente R$800 naquela época valia um pouquinho mais, mas mesmo assim era muito pouco dinheiro. E sustentar 2 filhos. E ela se sacrificava pelos filhos. Então, assim, ela começou, a felicidade dela até hoje, né? Isso daí acho que praticamente todas as mães, principalmente mãe e pai, né? Mas mãe principalmente, você consegue ver isso de forma muito nítida. Que a felicidade dela tá maior em fazer os filhos felizes do que nela mesma. Que ela se preocupa mais com a felicidade dos filhos, então se os filhos estiverem bem, ela tá feliz. Então é um propósito de sacrifício, né? De você fazer bem pro próximo. E assim, eu não sou religioso, não tô aqui pra pregar nada. Eu até gosto de estudar religiões, etc. Eu gosto muito das filosofias do budismo e tal. Mas o propósito maior que eu decidi na minha vida foi justamente tentar melhorar o mundo de alguma forma. Então ajudar as outras pessoas. E a partir do momento que eu comecei a seguir esse propósito, as coisas pra mim começaram a fazer sentido, né? Então, assim, a questão da empresa em si, depois que atingiu determinado patamar e a gente conseguiu pagar as contas, eu já poderia me sentir realizado. Mas aí, novamente, eu entraria no mesmo looping, né? De reflexivo, e agora, o que eu faço, etc. Quando eu tô com a perspectiva de ajudar o próximo, de tentar fazer a vida das pessoas melhores, isso me escala em objetivos que nunca acabam, né? Então, assim, agora, só que assim, você tem que fazer dentro do que você tem de recurso disponível. Até o Adailton comentou isso. Então, assim, hoje eu tenho uma empresa. Então, como eu posso ajudar? Fazendo uma empresa crescer e gerando emprego. E fazer, não só simplesmente gerar emprego por gerar, mas fazer com que meus funcionários sejam reconhecidos, tenham uma boa qualidade de vida, estejam felizes trabalhando, tenham oportunidade de crescimento. E esse é o esforço que eu faço hoje. Então, e aí eu já consigo ajudar um certo número de pessoas. Mas eu sei que não quero parar só nisso, né? Então, assim, a minha ideia hoje, que é o meu propósito, é fazer a empresa crescer cada vez mais,
utilizando diversas estratégias simultaneamente. Uma das estratégias, por exemplo, é esse podcast para, né, expandir o nome da Athena Security, que é a empresa que patrocina o canal, para a gente ficar cada vez maior e a gente poder fazer isso em larga escala. Mas não só isso, né? Então, isso é uma das formas que eu penso em ajudar. Eu obtendo recurso através disso, obviamente, né? Eu também, todo mundo tem direito de ter o retorno em cima do esforço que foi feito, né? Eu estudei muito para chegar onde cheguei, então, obviamente, automaticamente eu vou também melhorando a minha qualidade de vida pessoal, mas com um foco maior no sentido de depois utilizar esse recurso ou para montar outras empresas, ou às vezes para ajudar associações. Hoje eu já ajudo associações ONGs há cerca de mais ou menos uns 5 anos. E a Athena Security, né, que daí tem um potencial maior de investimento, ajuda 2 instituições também. Depois você podem ver lá no nosso Instagram, tá? A gente tem uma campanha chamada Athena Solidária. Então, esse é o formato que eu encontrei com as minhas habilidades, por isso é bom em comercial, por isso é bom em tecnologia, por isso é bom em segurança da informação, de crescer e conseguir ajudar o próximo. E aí depois, sei lá, né? Conforme as coisas forem evoluindo, eu consigo abrir outras empresas ou expandir minha empresa, gerar novos empregos. Isso da ideia que o Adailton que colocou, da importância de cada um ter seu propósito. E por isso que eu recomendo que todos vocês encontrem também o seu propósito, tá? Primeiro, essa dimensão do propósito é um processo, é uma coisa que não é um teste que você faz na internet e pronto. Uhum. Não, isso é um processo, muda com a sua própria evolução, com o seu